Boa tarde a todos. Meu nome é Elaí, sou trabalhadora da Associação Espírita Lauro Machado e vou fazer o plantão de oração da tarde de hoje. Convido a todos para colocar um copo de água em cima da mesa, uma jarra, para que possa ser fluidificada pela espiritualidade. E assim, eu vou começar a ler um texto do livro Jesus no Lar, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Neio Lúcio. É a lição número 13, que fala assim: o revolucionário sincero. No concurso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém. Quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou. Deu início nas denúncias populares. Mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio, natural, e por isso articulou em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se, rodeado de conselheiros e ministros impertinentes,
Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida, que não fosse o artifício de sufocar-lhe o coração. O orientador de massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido e, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então, tem gente que quer tomar o lugar do outro, que inveja o lugar do outro, né? Mas não sabe a que duras penas o outro conquistou certos lugares e o que faz para manter a ordem, né? Tem gente que inveja o outro, que quer o lugar do outro, mas não faz nada para poder estar no lugar do outro. Não estuda, não trabalha, não tem disciplina, não é? Mas quer o lugar do outro, porque vê que o outro tem uma posição confortável na sociedade, na casa, na vida, né? Mas não quer saber de estudar. A turma tem preguiça de estudar. Estudar, que eu falo, é em todos os sentidos. Estudar
coisas de escola, estudar coisas espirituais, ler. Ninguém gosta de ler, né? Então, as pessoas não querem se instruir, mas querem o lugar do outro, né? Não sabem que às vezes a pessoa nem consegue dormir pensando nas atividades do dia seguinte, em como resolver as situações do dia seguinte, de um país, de uma escola, de um hospital, né? E assim vai. É muito difícil as pessoas quererem se pôr no lugar das outras, mas é preciso se colocar no lugar das outras em todos os momentos, analisar direitinho como que a pessoa conseguiu tal posição, o que ela sofre com tal posição, se aquilo lhe traz felicidade de verdade, porque normalmente as pessoas só veem as facilidades, mas não vê as dificuldades que as pessoas têm, né? A maior parte das pessoas conseguem as coisas com trabalho, porém tem algumas que conseguem as coisas com malandragem, né? Mas isso não cabe a nós julgar. Amanhã depois elas vão responder com a própria consciência delas, né? Vamos fazer a prece de abertura, a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos para a fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes,
que possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós para os males físicos e espirituais, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das escolas, dos abrigos, das instituições, das cadeias, para que todos tenham a oportunidade de se melhorar. Graças a Deus. E agora vamos fazer o plantão de oração. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração. Para a caixa azul dos encarnados, o caderno dos desencarnados, a higienização no lar, o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que recebemos pelas redes sociais e site, e também para todas as sintonias dos assistidos, trabalhadores e alunos que estão fazendo junto conosco. Agradecemos a espiritualidade, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, aonde quer que estejamos, seja no lar, no trabalho, na rua, com muita luz e paz. Graças a Deus. E agora vamos fazer o Pai Nosso para o encerramento do nosso plantão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja, graças a Deus. E assim eu agradeço a todos que participaram desse plantão de oração, ou que vão olhar depois. Muito obrigado a todos, gratidão por essa oportunidade. Eu espero contar com todos na próxima semana, no mesmo dia e horário. E um bom final de semana para todos. Um abraço, fiquem com Deus.